Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigada pela confiança, pela escolha de passarmos esses momentos juntos, não é, Yane? É isso mesmo, uma alegria estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar por que não podemos desanimar. Bom, primeiro a gente escolheu o título porque sempre é uma possibilidade, não é? Sempre. Tem um monte de motivos, uma porção de motivos externos que nos levam a desanimar. A desanimar durante a nossa caminhada aqui na Terra, né? A nossa caminhada, né? E principalmente, queridos, quando nós falamos sobre a nossa caminhada na Terra, a nossa caminhada realmente é espiritual, a nossa caminhada, porque nós somos seres de dois reinos, né? E às vezes nós estamos desanimados justamente nessa parte. Agora, eu sempre me pergunto, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, o controle da nossa vida a Jesus, a gente tem o entendimento que nós nascemos com um propósito. Ele tinha um propósito para você, outro para mim, e nós vamos caminhar na descoberta desse propósito e cumprir esse propósito. É simples assim? Pois é, difícil. É difícil, né, dentro do processo, mas ao mesmo tempo que é difícil, também é prazeroso. É prazeroso quando você entende do jeito que você está, né, e para que você foi escolhida, né, porque esse desanimar também ele inclui às vezes até outra coisa como adiar porque está desanimado, né? Agora nós estamos falando de propósito, de cumprimento de propósito para aquilo que Deus te chamou para fazer. O que é diferente para você que está nos ouvindo, para mim, para a Yane? Este é comum, né? Você imaginava que você ia ser chamada para fazer TV comigo? Nunca. Né? Nunca. Mas era um propósito, não era? Propósito do Senhor. A gente tem que pensar que era, né? Se cumpre. Quando Deus tem propósito, se cumpre. Sim. Mesmo que a gente não imagine. Exatamente. Né? E a gente... E escolhas. Eu gosto, Yane, eu já usei esse exemplo de escolha, porque é um exemplo que faz parte da minha infância. Na escola a gente tinha muitos jogos, a gente jogava no horário de recreio, jogava na aula de educação física, tinha uma porção de jogos, queimado e tudo mais. Tinham 2 líderes, aí o líder, eles tiravam para o ímpar, né? E o líder ia escolhendo o time. Então, o primeiro que ganhava tinha a chance de escolher o melhor. Ele escolheu o melhor. O outro, quando ia escolher, escolhia o segundo menor. E assim, por ordem de importância, de força, de saber jogar, iam sendo montados os times. E às vezes o número era ímpar, ficava um, que não podia ficar fora do jogo, que o professor não deixava, né? Ou ficavam por último os mais fracos, e no meu tempo eles chamavam isso de café com leite. Fulano, o Mário vai entrar, ou a Tereza vai entrar, mas é café com leite. Eu fui no Google procurar o significado disso. Não achei. Só até hoje eu não achei por que eram chamados de café com leite. Mas o que significava? Que havia uma certa neutralidade, eles não contavam muito. E no time de Deus não existe café com leite. Nenhum, né? Exatamente. Cada um é chamado de acordo com a importância, de acordo com aquilo que Deus quis antes de nascer, né? O Salmo 139 diz que os nossos ossos não foram cobertos, né? Quando a gente estava sendo formado, Deus viu, eles viram a nossa substância ainda informe, e todos os dias da nossa vida foram contados por Ele, né? Quando não havia nenhum, e que todos eles são preciosos para Ele, né? Então, a gente entende que Deus se importou, que Ele tinha um destino, que Ele tinha um propósito, tudo para nós. O que acontece na nossa vida? Esse tem que ser nosso diferencial como cristão. Quando você não é cristão, o que vai importar? Você vai tocar a tua vida baseado no quê? Baseado nos valores do mundo. Que estão por aí, né? Então, deixa a vida te levar. Deixa a vida te levar. Vou conquistar talvez o quê? Um bom casamento, uma boa casa ou alguma coisa assim, né? Mas nós cristãos temos um entendimento que a gente não foi chamado
para ficar fazendo perguntas sobre a vida, procurando resposta, procurando direção, porque já foi dada, né? E tem um entendimento também muito claro. Eu sempre digo que a nossa vida diante de Deus não é um quebra-cabeça que precisa ser montado, que você vá encaixando, né? A gente precisa se conhecer melhor e tudo mais, mas quando eu vim ao mundo, quando você veio ao mundo, a história estava correndo. Nós entramos num mundo que já existia, a história estava correndo, né? E tudo mais. E se você, como a Yane disse, se você não perceber, você vai junto. Tá? Exatamente. Agora, chega um tempo, e esse que nós vamos atender o nosso chamado, que ele nos chama e a gente atende. Você era muito nova na fé quando sentiu o chamado, ou houve um espaço maior? Porque eu conheço pessoas, estou até falando isso porque eu conheço pessoas que estão há 20 anos sentadas no banco de igreja esperando que Deus mostre o chamado que tem para ela. Eu acho interessante porque o Senhor, ele distribui, né? Deus distribui dons e talentos, todos nós temos. E o importante, ao invés da gente ficar realmente esperando, né, ouvir talvez com uma voz audível do Senhor, é fazer aquilo que nós temos prazer naquilo e fazemos para o Senhor, que diante do movimento, tudo dentro do reino de Deus é em movimento. Então, dentro do movimento, o Senhor vai nos chamar, né? Eu creio que vai afunilando isso, e o nosso entendimento também. Pode ser de uma forma muito direta, que o Senhor vai falar conosco, ou pode ser de uma forma dentro de um processo que nós estamos caminhando e desenvolvendo com o Senhor. E é isso que eu vou pegar, porque às vezes o Senhor chega e fala, ou como disse, ou de um jeito ou de outro, e você não se sente pronta, tá? Ou você até começa, mas por não se sentir pronta, você desanima. Por isso eu escolhi hoje um personagem da Bíblia que eu amo e falar sobre ele para realmente entender e não desanimar naquilo que nós fomos chamados. Eu estou falando de Jeremias, tá? Porque quando Deus chama Jeremias, ele não queria aceitar. Foi a primeira coisa que está escrito lá. Jeremias, capítulo 1, a partir do verso 9. Ele disse, eu vou ler para você na versão A Mensagem, que é tão clara, eu gostei dessa versão contemporânea, que diz assim, um momento, Senhor, olha para mim, eu não sei nada, eu sou um menino. E o Eterno me disse, não me diga sou apenas um menino, eu te direi para onde você deve ir, e para lá você irá. Eu te direi o que falar e você falará. Não tenha medo de ninguém. Estarei sempre lá cuidando de você. Uau! Isso é demais, né? Porque diante da insegurança dele, Deus se revela e fala, eu te chamei, eu vou colocar as palavras na sua boca. Isso faz nos lembrar também do chamado de Moisés, que ele também disse que também ele não disse tinha a mesma coisa. mesma coisa, né? São aqueles chamados que você diz assim, não, eu acho que não vai dar para mim, né? Não vou conseguir falar para tantas pessoas, não vou conseguir agir dessa maneira. Agora, só que Deus não só chamou, mas que ele dá uma promessa, ele diz, eu vou estar com você, né? E é isso que importa, né? Sabe? A presença. Aí, eu vou continuar a missão dele, qual era, para você entender bem. Eu li do 6 ao 9 e eu vou ler na mensagem. O Eterno estendeu a mão, tocou e me disse, acabei de pôr as palavras na sua boca. Você viu o que eu fiz? Eu dei a você uma tarefa a ser realizada entre nações e governos, num dia marcado no calendário. Sua missão é arrancar, destruir, despedaçar e demolir. E depois começar de novo construindo e plantando. Essa também está na versão contemporânea, né? Mas você pode dizer como é que você entende ela na versão mais conhecida de todas, a tarefa que ele deu para Jeremias, né? É uma tarefa, né, que o Senhor chamou Jeremias, falou que ia colocar as palavras, e eu acho maravilhoso isso quando ele chama a pessoa que ela mesma se vê incapaz da missão. E aí a gente vê a graça do Senhor na vida dele, né? Como muitas vezes nós vemos pessoas que não são capazes de fazer aquilo e a gente vê a graça. Então aí a gente vê claramente a graça de Deus dentro do chamado de Jeremias, que era trazer uma palavra de juízo para aquela nação, né? Que estava em desobediência, que já tinha ouvido vários profetas se levantando e não quiseram dar voz. Eu escolhi essa versão porque justamente as palavras são pesadas. Destruir, isso é chamado
alguma coisa que a pessoa gosta de fazer, né? Demolir, destruir, expor, quer dizer, escancarar o pecado. Ninguém acha agradável fazer isso, né? Se sente em dificuldade para isso mesmo, né? Mas as promessas foram enormes, queridos. Eu faço questão de continuar lendo para você, Jeremias 1, 18 e 19, Deus continua dizendo para ele: eis que hoje eu te ponho como cidade fortificada, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra todo o país, contra reis de Judá, contra os seus príncipes, contra o seu sacerdote, contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar. Nossa. Ele aceitou? Nossa, ele aceitou. Ele aceitou. Ele aceitou mesmo diante disso. Por quê? Porque o principal era a presença. E a presença estava dizendo, eu vou estar com você. Então, ele aceitou. E Deus disse para ele, sabe o que, Jeremias? Meu povo cometeu 2 pecados. 2 crimes. Eles me abandonaram a fonte de água viva, e o segundo é que foram beber em cisternas sujas, rotas, rachadas, sabe? Então o que eu quero que você faça é isso mesmo, é expor essa infidelidade desse povo por ter abandonado a única fonte que eles precisavam. Precisa ser muito corajoso para fazer uma pregação dessa, né? E é interessante porque ele era jovem, o chamado dele aí, ele tinha menos de 20 anos, aproximadamente, né? Então era um jovem. E estava se preparando, né? Ele conhecia, com certeza, ele tinha um relacionamento com o Senhor. Com Deus, claro. Né? Então... Sim, mas sabe, às vezes a juventude, diante de algumas experiências e tudo mais, ela fica intimidada, né? Ela fica intimidada. Mas a gente sabe que Jeremias viveu para ver a maior parte de todas as profecias cumpridas, né? Ele fez mesmo, porque era o pior, que o exército babilônico ia chegar, não tinha jeito. Vocês vão para o cativeiro, tá? Quer dizer, deixar... Agora, era uma coisa que ia acontecer com um povo que Jeremias também amava. É duro você pregar e sentir compaixão ao mesmo tempo, né? Que era isso que estava acontecendo. Isso é muito interessante, Mirce, porque era exatamente por isso que ele foi considerado, né, o profeta chorão. Porque diante da nação, ele sabendo de tudo aquilo que ia acontecer, ele amava, né, aquela nação. E ele via, e a nação não se envolvia com o Senhor. Então ele chorava de compaixão, né? Como a gente vê depois lá no Novo Testamento, Jesus também. Ele chora por Jerusalém. Por uma cidade, né? Sabe, nós... Sabe, queridos, às vezes nós ficamos cheios de compaixão por alguma coisa que a gente vê, ou que os nossos filhos, ou que um amigo, ou alguém que a gente ama, né? Vai falar, gente, não tem jeito, vai acontecer. Se você não mudar, vai acontecer. É horrível, é profetizar o caos. Quem quer, né? Quem quer, né? Então, é aí que dá vontade, porque esse foi o título, aí que dá vontade de parar. Chega nessa hora, a gente vai encontrar um Jeremias, que, como a Yane disse, que amava o Senhor, que fazia, que era jovem, que sabia tudo. Nós vamos encontrar um Jeremias cheio de autopiedade, realmente desanimado, porque ele gritava isso e ninguém o ouvia, né? E que dá vontade de parar. Mas eu vou fazer isso no segundo bloco. Eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta já. Nós estamos de volta e nós estamos falando de Jeremias, o chamado e o propósito que Deus tem para ele. Nós queremos trazer para aprender o que a gente aprende com isso, que no momento, tamanho era a responsabilidade do propósito de expor o pecado de uma nação que ele gritou de todas as maneiras, gente, se vocês não mudarem, vocês vão para o cativeiro, e ele não foi ouvido, tudo chegou uma hora que ele desanimou. E o nosso objetivo é justamente mostrar por que a gente não pode. Chega num momento onde ele vai diante de Deus, e eu quero que você ouça o que ele falou. Jeremias 12, começando no 1, ele diz assim: Justo és, ó Senhor, ainda quando eu pleiteio contigo, contudo pleitearei a minha causa diante de ti,
Por que prospera o caminho dos ímpios? Porque vivem em paz todos os que procedem aleivosamente. Plantaste-os, eles se arraigaram, medram, dão fruto. Chegado estás à sua boca, porém longe o seu coração. Mas o Senhor me conhece, o Senhor me vê e me prova, o meu coração está contigo. Tira-os como ovelha do matadouro e separa-os para o dia da matança. Então ele chega diante de Deus, reclamando. Ele falou, estou fazendo o que o Senhor mandou e, no entanto, está tudo bem, né? Estou fazendo tudo isso, olha o meu estado, olha como eu estou ficando por fazer tudo isso, e eles estão dando fruto, estão vivendo e tudo mais. Aí a gente pensa assim, nossa, Deus devia chamar Jeremias e falar, vem cá, Jeremias, vou passar a mão aqui na tua cabeça, né? E eu vou melhorar isso. Olha a resposta que Deus deu para Jeremias, e eu amo. Jeremias 12:5 está escrito assim, respondeu o Senhor, se você correu com homens e eles o cansaram, como você poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Meu Deus. Gente, eu adoro esse versículo em todas as versões possíveis. Não é lindo, né? É um chamado, é um chacoalhar para quem está desanimado. Exato. Esse é o verdadeiro chacoalhar, sabe? Ele estava repreendendo, dizendo assim, Jeremias, você está, sabe? Nem começou ainda. Começou, exatamente. Nem começou e você já está... Os problemas nem começaram. Se você não conseguiu caminhar 1 quilômetro e já está reclamando, como é que você quer correr uma maratona? Que é o que você precisa, né? Essa hora é aquela hora do ministério onde a gente começa a sentir pena da gente mesmo. Não existe isso. Não sei, conosco não. Conosco não. Com os outros, né, Yane? Mas a gente não vê reclamação assim a respeito de ministério. Sim, exatamente. Né? Ministérios assim se arrastando, cansados, dizendo, gente, eu já fiz de tudo, eu já tentei isso, eu tentei aquilo, isso não vai, né? No caso de Jeremias, quando Deus, porque foi uma pergunta, ele disse, se você, né, se cansou, o que é que vai acontecer? Né? Jeremias não respondeu na aula, mas são 52 capítulos. E se você ler os 52 capítulos, você vai saber que a resposta dele foi, eu vou correr com os cavalos. Né? Eu não vou desistir. Né? Eu não vou desistir. Então a nossa conversa é para assim, o que é que te desanima, o que é que te desmotiva, né? E que faz você desenvolver às vezes um ministério abaixo do que Deus chamou você. Pessoas nos desanimam? Sim. Eu creio que pessoas nos desanimam quando sai do propósito daquilo que Deus tem, né? Porque mesmo diante daquilo que Deus tem, diante das dificuldades e dos desafios daquilo que o Senhor nos chamou, como a gente vê, o desafio que Jeremias tinha. E Deus já tinha avisado ele, falado assim, ninguém vai querer te ouvir. Né? Mas você prega. Então, e diante disso, se a gente esmorecer, né? A gente se cansa na caminhada, a gente ouve, e isso vai contagiando, o desânimo vai contagiando, né? Por isso que a gente precisa estar focado e firmado na palavra. Sabe, queridos, o que nos leva a desanimar é quando as coisas parecem também se desenrolando de maneira muito comum. Às vezes, em termos de ministério, e tem pessoas que têm sonho de ministério, imagino que vão começar hoje alguma coisa que Deus chamou e que dali um mês vai estar bombando. Verdade. É assim que as coisas funcionam no mundo espiritual? Não, no mundo espiritual, não. Sabe, tem pessoas assim, eu valorizo muito quando eu vejo pessoas que se dispõem a sair de casa, às vezes deixar os filhos, investir tempo e tudo mais, tá? Sai com sol, com chuva, vem ministrar e tem 2, 3 pessoas. E daí um monte de gente pergunta e diz, vale a pena o que você está fazendo? Né? Exatamente. Aí a gente lembra, né, quando o Felipe, quando estava começando depois do Espírito Santo, né, de começar a proliferar o Evangelho, Deus tirou Felipe lá da multidão e levou para falar com o eunuco, né, para uma pessoa. Então, aí diante disso, onde muitas vezes aos nossos olhos naturais e carnais a gente acha que o sucesso é justamente quando está no meio da multidão ou com aquilo que quantitativamente é muito, né, então ali é muito sucesso. Não, o muito sucesso está na obediência. Então Deus tira ele de uma
uma multidão e coloca para ele falar com uma pessoa. Né? E isso é maravilhoso, porque isso é o que Deus quer. Então Deus não é um Deus que vai olhar e vai pensar de acordo com os nossos olhos carnais e vai achar... Não, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. E sabe, queridos, o que leva ao desânimo também, como eu disse, é a rotina aparentemente comum, né? É a rotina... e vale para todos os sentidos. Se eu sair do ministério, eu vou encontrar pessoas que dizem, a minha vida é sem graça. Tipo assim, eu estou nesse emprego há 50 anos, né? Fazendo as mesmas coisas, enfim, o mundo diz que para uma coisa ter aparência de sucesso, tudo, precisa ter emoção, precisa envolver tantas coisas, né? Filmes, histórias, séries, de pessoas boazinhas e que a vida... passa de maneira linear, não tem graça. Exatamente. E por isso que o chamado do Senhor, né, em cima disso, desse texto que você acabou de ler, né, que fala que o meu povo cometeu 2 pecados contra mim, deixaram as fontes de água viva e também estão se alimentando das cisternas rotas, né? E isso é muito interessante, porque quando nós deixamos essas fontes, nós não entendemos que nós somos a fonte. Então, o mais lindo é nós conseguirmos celebrar mesmo nos dias comuns, porque é fácil você celebrar e você estar no momento de total alegria, de celebração, e você está animado junto. Agora, o que Deus faz, o milagre de Deus e a graça de Deus, é quando você celebra nos dias ordinários. E talvez, este desânimo, né, que a gente falou por falta dessa expectativa, o contrário também, às vezes, ele te engana. Porque se você pensar que talvez um ministério da absoluta vontade de Deus seja um ministério de número e prósperos, né, e você estiver fazendo qualquer coisa ao contrário, né, Deus vai mexer. Eu me lembro disso, isso para mim foi uma experiência, porque você tem que ter uma experiência de humildade acima de todas as coisas. Eu me lembro que quando nós fizemos o nosso primeiro programa de rádio, que chamava Mulher Virtuosa, uma equipe muito grande, cresceu de maneira assim exponencial. Nós éramos o número 1 no Ibope, no segmento, na cidade. Ele trazia uma agenda lotada de compromissos, de pregação em outra igreja. Eu escrevi livros sobre o assunto, eu fazia revistas anuais. E de repente eu me envolvi tanto com um ministério fora dos portões, e eu fui cobrada por Deus a trabalhar na minha igreja. Nós precisamos ser igreja também, né? E eu lembro que eu entendi o recado e eu até tentei conciliar os dois. Mas Deus sabe de todas as coisas. Da noite para o dia eu saí do rádio, sabe? Que proporcionava tudo isso. E as coisas começaram a ficar mais longe para que eu me envolvesse na igreja. E alguém disse exatamente a palavra certa. Você jamais se envolveria tanto na sua igreja se você continuasse do jeito que estava. Eu vim para a igreja fazer o que Deus mandou fazer. Deus faz assim, como fez com Jeremias. Só que o rádio não saiu do meu coração. Aí eu tinha que orar, né? E eu digo assim, mas quando Deus quer, Ele quer que você sempre saiba dosar as coisas. Logo, tempos depois, Ele me dá de novo, sabe? Só que daí eu já sabia fazer da maneira correta, né? Eu acho que a situação de Jeremias, por isso fala muito comigo, né? Fala essas coisas. Eu já sabia fazer da maneira correta, eu já sabia entender e começar a dizer que não era aquilo que Deus tem para nós, às vezes, para algumas pessoas, Ele dá muitas coisas e ela tem que fazer essas muitas coisas. E como Felipe, você disse, também colocado, né? Uma coisa só. O importante é não desanimar. Deus disse para Jeremias, eu te criei com um propósito, tá? Você está cansado de andar com essa gente aí, né? Você está querendo desistir? Não é uma pergunta que a gente tem que se fazer em qualquer situação do ministério? Exatamente. Você já se perguntou isso? Já, porque dentro da nossa caminhada, né, com o Senhor, às vezes situações, e às vezes nós olhamos para as pessoas, nós criamos expectativas, né, em pessoas e em coisas, em momentos, e às vezes aquilo não vai preencher e não vai trazer a resposta que a gente busca, porque a resposta que a gente busca está sempre no Senhor. Então, eu preciso voltar os meus olhos para o Senhor novamente.
No caso de Jeremias, quando ele perguntou para Jeremias assim, você quer continuar se arrastando com essa gente aí ou você quer correr com os cavalos? A gente sabe a escolha que Jeremias fez, né? Então, Jeremias queria parar porque estava ruim. E eu preciso colocar uma coisa para você, que eu coloco isso na minha vida e toda hora. Não tem nada tão ruim que não possa ficar pior. Eu sempre digo isso, não tem nada tão ruim que não possa ficar pior. Sabe, Jeremias chegou para ele e falou assim, está lá em Jeremias 15, no 10, a partir do 10, que diz assim, todos me amaldiçoam, eu jamais me sentei na companhia dos que divertem, nunca fiz festa nenhuma com eles, tá? Ele foi lá reclamar, por isso ele estava desanimado. Sabe, era duro para ele, não foi fácil. Jeremias falando, por que a minha ferida é incurável? Por que tornaste para mim um riacho seco cujos mananciais falham? Antes ele pregava que a fonte era Jesus. E agora ele está falando, agora eu estou seco. Você vê em que ponto ele chegou de desânimo, né? Aí sabe o que Deus fala para ele? Olha, daqui para frente você não vai mais para festa, não vai para casamento, você não vai se casar, você não vai nem para velório. Quer dizer, tá ruim, Jeremias, vai ficar um pouquinho pior. É verdade. E tem que obedecer. Tem que obedecer, né? E mesmo assim é tão lindo porque ele não deixa o Senhor. Não deixa, queridos. Nós estamos falando tanto porque eu não sei o que você nos ouve, o tanto que você gosta de Bíblia ou não, ou se você é apaixonada como a gente, né? Mas, sabe, na hora que nós estamos assim, às vezes tão cheio de autocompaixão, com dó de nós mesmos, sabe? Vai ler Jeremias. Né? Eu sempre digo isso. Quando a pessoa está cheia, você não sabe o que eu estou passando no meu ministério, você não sabe. Eu digo, vai ler Jeremias, né? Vai ler, sabe? Porque não é fácil, sabe, suportar a provação. Mas eu quero te dizer, nós estamos chegando no final que cristianismo não é para pessoa mole, não. É verdade. Né? É verdade. Sabe, queridos, a vida pode estar bem difícil para mim, para você, para qualquer um, mas guarda isso no teu coração. Nós temos um Deus que pode todas as coisas. E mesmo que fique pior, sabe? É nele que a gente deve confiar. É o que a gente tinha para você hoje. A gente agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, virtude e fé. Um oferecimento